Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores, imprensa, as pessoas que nos assistem nesse momento através da TV Câmara, eu gostaria hoje, que estamos comemorando o Dia Mundial da Água, que foi instituído 22 de março pela Organização das Nações Unidas, trazer para a reflexão de todos nós e aproveitar até a grande audiência da TV Câmara para que nós possamos fazer uma reflexão sobre esse tema que é tão importante e que deve ser intensamente discutido, não só pela importância na preservação da própria vida, mas também para o desenvolvimento do país. O Brasil está em destaque no cenário internacional, já que detém 12% das reservas de água doce do planeta. A água é um valioso recurso estratégico para a humanidade. As grandes civilizações sempre dependeram dela para a sobrevivência e para o desenvolvimento econômico. E o crescimento populacional e as mudanças climáticas estão colocando em risco esta disponibilidade de água renovável, o que repercute sobre a saúde e nos padrões de qualidade de vida. Por isso, a preocupação mundial em garantir o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade adequada. Bem, seja para comemorar os avanços e ideias inovadoras ou para denunciar o descaso e a degradação, o que importa é que cada vez mais nós estejamos engajados nessa motivação que o Dia Mundial da Água nos dá para que possamos fazer mais em relação a esse tema que, como eu disse, é tão importante e que hoje seja o dia para que nós possamos fazer essa reflexão. Uma coisa que eu queria dizer que muita gente desconhece é que a chuva, quando cai sobre as florestas, elas são amortecidas e impede, as árvores impedem que essa água provoque erosões naquele local e, consequentemente, traga problema para que essa água se infiltre e fique nos subterrâneos. É importantíssimo que nós fiquemos muito ligados no que eu estou dizendo agora, porque tem muita gente que imagina que a água está nos rios, está sobre os lagos, está nas geleiras, mas o grande manancial de água, ela está no lençol aquífero, nos lençóis aquíferos, nos lençóis freáticos. Então, é importante que a gente fique atento a esse tipo de coisa, porque o desmatamento é extremamente nocivo para que essa água se infiltre e, consequentemente, ela esteja protegida. Eu digo protegida porque se nós não tivéssemos, e isso é importante que digamos, se nós não tivéssemos essa proteção para a água do lençol aquífero, do lençol freático, com certeza também essa água estaria totalmente contaminada. Então isso é uma coisa que eu queria, em primeiro lugar, dizer para vocês e dizer que metade dos brasileiros, somente metade dos brasileiros tem acesso à coleta de esgoto. O país produz, em média, 8,4 bilhões de litros de esgoto por dia, mas somente 36% desse volume são tratados. E essa água está indo para onde? Para os rios. E aí, isso vai fazer com que cada vez seja mais cara essa água para as pessoas. Eu gostaria de fazer nesse momento um paralelo com as doenças que são endêmicas. Observem que quando passa a fase de gravidade dos casos de dengue, o que acontece? Todo mundo começa a relaxar e a deixar que a água fique parada.
os governos deixam de se preocupar, as autoridades deixam de se preocupar com o tema, e quando recrudescem os casos, aí ocorre o que o nosso vereador Edson da Creatinina estava citando e que eu, em discurso anterior, também conversei com as pessoas que no dia que eu estava fazendo um discurso aqui, sobre esse tema, que eu acho também que é tão importante e que dá para fazer esse paralelo. Onde eu quero chegar, fazendo essa relação com a água, é que nós não estamos tendo a preocupação que deveríamos ter com a água. E isso pode ser extremamente complicado. Em áreas desmatadas, a água evapora mais rapidamente e não tem tempo de infiltrar no solo para alimentar os lençóis freáticos. Sem a queda amortecida, como eu disse, a chuva provoca a erosão do solo e, provocando a erosão do solo, prejudica a agricultura. Outro paralelo que nós podemos fazer é com a economia. Cada vez que nós temos mais áreas com erosões, consequentemente, o que ocorre? A gente tem mais dificuldade para que a gente possa ter a agricultura como algo possível de ser realizado nessa região. Bem, aproximadamente 70% da superfície terrestre encontra-se coberta por água, 70%. Olha bem que coisa curiosa. Nós todos que estamos aqui, o ser humano tem 80% de água. Se pegar, como disse o nosso amigo Roberto Monteiro, se pegar fogo, exatamente. Então, eu acho importante, né, que nós façamos essa relação, como o nosso planeta, que tem 70%, né, da superfície coberta por água, e, no entanto, menos de 3% desse volume é de água doce. 97% é de água salgada. E as pessoas não se dão conta disso também. Pensa que tem água aí à vontade. Vai chegar um ponto que essa água vai acabar. Desses 3%, né, 97,5% da disponibilidade de água do mundo estão nos oceanos, ou seja, água salgada. 2,5% de água doce está distribuída da seguinte forma: 29,7% nos aquíferos, nos lençóis freáticos. Repito, felizmente, a água dos rios, dos lagos, das lagoas estão sendo contaminadas numa velocidade vertiginosa. 68,9% estão nas calotas polares. Então, a água, senhores e senhoras que estão nos ouvindo hoje, é de fundamental importância para a vida de todas as espécies. Aproximadamente 80% de nosso organismo é composto de água, como eu disse anteriormente. E boa parte dos pesquisadores, se não a totalidade, concorda que a conservação da saúde seria impossível se nós não tivéssemos água. Ela se auxilia na prevenção das doenças, cálculo renal, infecção do trato urinário e a proteção do organismo contra o envelhecimento. Então, atenção, atenção! Quem não quer envelhecer, beber pelo menos 8 copos de água por dia, porque vai diminuir a possibilidade de envelhecimento. Muito bom, né, vereador José Everaldo? Aqui agora nós já vamos, eu vou até aumentar essa quantidade de ingestão de água para ver se eu custo mais para envelhecer. Porém, está havendo um grande desperdício deste recurso natural. Além de seu uso ser destinado principalmente para as atividades econômicas, atualmente 69% da água potável é destinada para a agricultura e 22% para indústrias e apenas 9% para o consumo humano. Então, quando nós dissermos que tem que economizar água, fechando o chuveiro, a torneira, na hora que nós não estamos usando, quando nós dissermos para a população
que nós temos que lavar o carro com uma lata d'água, em vez de fazê-lo com mangueira, quando nós dissermos que não se pode varrer calçada com a mangueira d'água ligada, porque calçada se varre com vassoura, nós também, enquanto cidadãos, temos que chamar a atenção aqui hoje, que 69% da água potável é destinada para a agricultura. Essa água da agricultura tem que ser reaproveitada, porque se nós não reaproveitarmos essa água da agricultura, teremos um problema muito maior do que esse gasto que a população faz quando erra usando água em excesso. Nós temos que chamar atenção hoje, no Dia Mundial da Água, e como políticos, numa casa de leis, numa casa de fiscalização, que as indústrias, estão gastando 22% de água. Gasta, portanto, muito mais do que nós todos e a população em geral, que só utiliza 9% dessa água. Então, hoje, mais do que falar da importância, e embora eu acho que as pessoas e quem está nos assistindo hoje deve economizar, ensaboou, enquanto está ensaboando, fecha o chuveiro. Isso é importante que nós digamos também, mas é importante que nós passemos para as pessoas que estão nos assistindo que o grande gasto de água é feito pela indústria e pela agricultura. Isso nós não poderíamos deixar de falar hoje. Bem, finalmente, eu queria dizer que o Brasil é um país privilegiado, com relação à disponibilidade de água. Detém 53% do manancial de água doce disponível na América do Sul e possui o maior rio do planeta, que é o Rio Amazonas. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande em relação ao mundo. Então, tanto nós aqui na Câmara dos Vereadores, como nas câmaras estaduais e federais, é importante que as pessoas tenham essa visão da responsabilidade que nós todos temos em relação ao mundo. Porque se nós fecharmos os olhos para isso, com certeza as dificuldades daqui a 15 anos, para vocês terem uma ideia, daqui a 15 anos, 1,8 bilhão de pessoas já terão dificuldades em relação à obtenção de água para o seu uso. 1,8 bilhão de pessoas. Encerrando, senhor presidente, e pedindo desculpa por estar me alongando, eu queria dizer que eu não poderia sair daqui sem deixar a minha opinião em relação a esse tema e dizer que temos que fazer o gerenciamento e manejo adequado e racional deste recurso antes que seja tarde. Para isso, temos que tomar atitudes eficientes. Assegurar investimentos do governo para ampliar a disponibilidade de recursos para a área de saneamento. Aumentar o controle e a fiscalização das atividades que geram contaminação de nossos rios. Implementar instrumentos de gestão na cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Aumentar o grau de conscientização do setor industrial e da agricultura na prevenção e controle da poluição. Mobilizar a população no sentido de evitar o desperdício. Nós talvez não estejamos falando para grande número de pessoas hoje em relação a dificuldades que nós veremos para os nossos filhos, para os nossos netos, proximamente. 15, 20 anos é próximo. Muito obrigado.